Enquanto os irmãos estão procurando, esconder aqui, porque senão o pastor Igor me pega depois. Nada de ler. Ô, glória! Me encontro muito feliz, muito feliz pela palavra, pela mensagem que o Senhor me deu. Me encontro muito feliz por ver esse povo todo aqui. Gente, a consagração tá linda de verdade. O Senhor, Ele me surpreendeu. E no final eu vou contar para vocês o porquê o Senhor me surpreendeu. Ezequiel 37, do 1 ao 10. Enquanto alguns irmãos estão procurando, eu confesso que hoje foi um dia assim um pouco difícil. Tem dias que o Senhor Ele te dá uma palavra uma semana antes, 2 semanas antes. E eu confesso que eu passei a tarde inteira meditando na palavra. Eu rodei a Bíblia inteira. E o Senhor, nada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Será que sou eu? E quando o Senhor me revelou, Ele me revelou algo que eu não tinha me atentado. Já tinha lido essa palavra, já ouvi pregadores pregando sobre essa palavra, mas isso que o Senhor me deu para mim foi exclusivo. E eu creio que vai falar não só como falou o meu coração, mas a cada coração de uma maneira diferente. Aleluia. Nessa tarde. Ezequiel 37, do 1 ao 10. Amém, igreja? Amém. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale. Diga, vale. Cheio de ossos. Diga, ossos. Ele me levou de um lado para o outro. Diga, de um lado para o outro. Oh, Jesus. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Diga, muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tomar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Diga, terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, diga, enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carnes, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé, e era um exército enorme. Podeis assentar. Senta glorificando, igreja. Porque o Senhor, Ele não só quer falar com você, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer fazer através da sua vida. Você não chegou aqui à toa, você não chegou aqui em vão, você não saiu do seu lar para vir simplesmente para uma consagração. Não, o Senhor, Ele quer te encher nessa tarde, nessa noite já. O Senhor, Ele quer te fazer sair daqui transbordando com a palavra que Ele tem ao seu coração. Quando a gente lê sobre Ezequiel 37, a gente sabe que o Senhor, Ele levou Ezequiel a um vale, né? Em visão, e a gente sabe que o Senhor levou ele para mostrar ao povo de Israel como o povo estava e o que o Senhor queria fazer através do povo de Israel. Só que o Senhor nessa tarde meditou comigo não sobre o povo de Israel, não sobre Ezequiel, mas sobre nós. Fala assim: o vale sou eu. O vale nessa noite sou eu. Fala com força: o vale nessa noite sou eu. Você vai entender por que você é o vale. O vale sou eu. E o Senhor levou Ezequiel de um lado para o outro. E nessa noite, eu vou falar noite, né? Não sei que horas são. Nessa noite, eu peço a você que feche seus olhos, no seu individual. E agora o Espírito do Senhor vai te levar de um lado
a outro. Mas sabe da onde? De você mesmo. Porque sabe o que são os ossos que estão sequíssimos? Talvez são os seus sonhos, os seus planos, os projetos, os sentimentos, que às vezes você não sabe como, ai meu Deus, mas eu não queria agir assim, mas os seus sentimentos, eles te levam a agir. Então, imagine, passeie de um lado para o outro e faz um vasculho aí, ó. Aonde está esses ossos? Vasculha aí. É no seu individual. Vai vasculhando. Vê aí os seus sonhos, projetos, planos. Aqueles projetos que você botou no papel. Fez até um caderninho, botou lá. O caderninho dos sonhos. Caderninho dos projetos. E você até queimou esse caderno. Ou queimou fisicamente, ou você queimou no mundo espiritual. Mas o Senhor está te perguntando. Ei, cadê o caderninho? Aonde estão os sonhos? Aonde estão os projetos? Aonde está aquilo que você sonhou quando era criança? Aonde está aquilo que você planejou quando você era pequenininha? Quando você brincava, talvez quando você era menino, você sonhava e você brincava com um carrinho. Talvez você era uma menina pequena e você sonhava, você brincava com as suas bonecas, fazia um casamento lindo. E cadê os sonhos? Cadê os projetos? Aonde estão os sentimentos que muitas das vezes a vida nos leva a jogar os sentimentos por água abaixo? Como assim a vida nos leva a jogar os sentimentos por água abaixo? Às vezes a gente não planeja decepção na nossa vida. A gente não planeja derrota na nossa vida, mas são coisas que acontecem. E aonde estão aqueles sentimentos? Porque quando a gente é criança, a gente sonha. Ainda mais meninas, a gente sonha. Tudo pra gente é um mundo de rosas. Tudo pra gente é florido, é lindo. E cadê esses sonhos? Porque às vezes a gente cresce e a gente tem decepção na infância. Aí vem a adolescência, a gente tem outras decepções. Talvez com relacionamentos, talvez com amizade, mas cadê esses sonhos? O Senhor, Ele te faz andar aí dentro do vale, de um lado para o outro. E vai procurando aí, ó. Vai procurando dentro de você, aonde estão. Aleluia. Aonde estão esses ossos? E o Senhor, Ele leva a Ezequiel, né, a andar de um lado para o outro. E às vezes a gente acha que a gente só tem uma mágoa, né? Às vezes a gente pensa assim, aquela mágoa, quando os outros falam assim, você precisa perdoar, estamos no mês do perdão. Quando você precisa perdoar, você lembra só de uma coisa. Mas quando o Senhor, Ele nos manda a andar um lado para o outro dentro de nós, a gente percebe que era um enorme o número de ossos no vale. Era um enorme o número de ossos no vale. São enormes os sonhos, os projetos, os planos que a gente fez aqui dentro e a gente abandonou. O Senhor, Ele está te fazendo trazer a memória. Irmãos, eu estou aqui na frente e vocês não sabem como é que eu estou. Vocês não têm noção de como eu estou. Eu não sei se eu sinto vontade de pular, de gritar, de chorar. Eu só sei que a alegria que está invadindo o meu coração é muito grande. É muito grande porque eu sou privilegiada pelo Senhor. Do Senhor ter me dado essa palavra. Olha, lembra que eu falei no início que eu rodei a Bíblia de um lado a outro e... Irmãos, eu passei minha tarde inteira meditando. E o Senhor estava tratando comigo antes de eu tratar aqui com vidas. O Senhor estava tratando aqui dentro do meu vale, nos meus ossos sequíssimos. Era aqui que o Senhor estava tratando. Veio a diaconisa, falou algo sobre o que eu estava estudando. Veio a diaconisa Eliane, trouxe outra coisa que eu estava estudando. E cada oportunidade foi tudo aquilo que eu estava na minha casa estudando. Se eu trouxesse uma folhinha de tudo que eu falava, é isso que eu vou falar. Aí o Senhor vinha, tratava comigo, eu chorava e não era aquilo. Aí eu estudava outra coisa, o Senhor vinha, tratava comigo, aí eu chorava mais um pouquinho e não era aquilo. E eu entendi o porquê o Senhor trouxe essa mensagem, porque o vale que o Senhor estava trabalhando era aqui dentro. E o vale que o Senhor está trabalhando nessa noite é aí, ó. Aleluia. Deixa o Senhor trabalhar nesse vale. Traga pra fora, não fica guardando não. Se você lembrou, não pega esse pensamento que você trouxe e faz assim, não, vai pra lá pro cantinho, não quero pensar em você não. Se o Senhor tá te lembrando agora, é pra você botar pra fora. Se o Senhor está te lembrando desse sonho, desse projeto, desse plano, desses pensamentos quando você era criança, é para você botar para fora. Talvez o Senhor vai realizar e talvez o Senhor Ele não vai realizar, mas você precisa botar para fora para que Ele venha trocar os seus sonhos, trocar os seus planos por tudo aquilo que Ele tem para você. Porque às vezes o que a gente quer aos nossos olhos é o melhor para nós.
mas não é o que o Senhor quer para nós. Verdade. E às vezes a gente fica lutando a vida inteira, a gente se cansa, a gente se fadiga, lutando por aquilo, por algo que a gente quer, e o Senhor tá, ei filha, bota para fora, bota para fora, deixa aflorar, deixa sair, porque eu quero trocar, não é isso que eu quero para você, bota para fora, coloca para fora. Deixa o Senhor aflorar esses sonhos, projetos, planos, sentimentos, essa tristeza que há muito tempo você guarda, essa mágoa, esse rancor que só acaba com você. Existem doenças físicas que não é por causa de que você caiu, que você aconteceu alguma coisa, que você comeu besteira. Não, existem doenças físicas que é por falta de perdão, que é por causa de mágoa, rancor que está dentro do coração. Bota para fora. É a sua noite, coloca para fora. E quando eu falo coloca para fora, não é para colocar para fora para eu pegar o microfone e falar tudo que eu estou sentindo. Porque se eu começo a falar, todo mundo começa a chorar junto comigo. Mas é para você colocar para o Senhor. Lembrou, Senhor, olha isso. Senhor, lembrou? Senhor, olha isso aqui. O Senhor te pede nessa noite, coloca para fora. Aleluia! E ele percebeu, né, que eram muitos secos. E ele pergunta ao filho do homem se poderiam tornar a viver. Eu pergunto a você essa noite, esses sonhos aí, esses ossos sequíssimos. Tem versão que está falando muito seco e outras estão falando sequíssimos. Vou usar essa versão sequíssimos, que tem uma dimensão mais profunda do que é tão seco. Imagina aqueles ossos quase esfarelando, que se você der um peteleco, ele é desse jeito que estavam esses ossos. E agora o Senhor te pergunta nessa noite, ei, e esses ossos podem reviver? Dentro de mim e de você, esses sonhos, esses planos podem reviver? Podem tornar a vida? O Senhor, Ele te pergunta nessa noite. Pode? Aos seus olhos, pode? Seja sincero com o Senhor. Não minta para o Senhor, não. Ezequiel, ele falou. Para mim é impossível, né? Creio eu, ele não está escrito na Bíblia. Eu que estou conjecturando. Aos olhos dele, aquilo ali era impossível. Mas para quem ele estava falando? Para o Senhor. Então coloca para ele, fala assim, Senhor, para mim isso é impossível. Eu não acredito mais. Esse sonho aqui, eu não acredito mais. Mas eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor faz. Então coloque para ele, ei, é possível nessa noite? Responda você no seu interior para ele, é possível? Será que o Senhor pode realizar? Será que o Senhor pode fazer na sua vida? Muitas das vezes, a gente acaba colocando palavras na boca de Deus, né? A gente olha e a gente vê assim, não, é impossível. Senhor, eu sei que o Senhor não vai realizar mais. Só que o Senhor está... Quem disse que não? Senhor te pergunta nessa noite, quem disse que não? Quem disse que eu não vou realizar mais? Quem disse que está morto? Quem disse que porque os ossos parecem estar sequíssimos, quase esfarelando, eu não posso voltar à vida? O Senhor, Ele fala para mim e para você nessa tarde, eu posso fazer, eu faço do jeito, da hora que eu quero, não é do jeito que você pensa. Às vezes você pensou, você planejou e você falou, eita, mas é agora que vai acontecer, eu sei que é agora, eu sei que é esse ano. Aí o Senhor fala assim, eita, você está muito emocionado, você está muito emocionada, calma o seu coração, espera, porque talvez se o Senhor fizer agora, Ele te perde, o Senhor não vai perder ninguém. Talvez se o Senhor realizar agora, Ele vai te perder para aquilo que Ele realizou. E o Senhor, Ele não quer perder ninguém. O Senhor, Ele quer ganhar você. Ele quer ganhar a sua casa, a sua família, os seus amigos. Ele quer ganhar mais. Ele não quer perder ninguém. E o Senhor, Ele fala comigo e contigo. Calma. Calma, que é no tempo certo. Lá em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Então tem tempo para todas as coisas. E o Senhor, Ele continua falando com Ezequiel, né? Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porém tendões, farei aparecer carne sobre vocês. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Lembra que eu falei para os irmãos falarem enquanto eu profetizava? Lembra, irmãos? Amém, igreja? Amém. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Já pedi para você trazer a sua memória, né? O vale quem é? Somos nós. Os ossos, os sonhos, os projetos, os planos. E o Senhor,
ele falou para Ezequiel profetizar. E o Senhor está falando para você profetizar sobre esses sonhos nessa noite. Aleluia. Só que enquanto você profetiza, você está vendo, né? Você já tá visível. É como se você estivesse vendo todos os sonhos, projetos, sentimentos. Você já está vendo. Conforme você profetiza sobre eles, tem algo que acontece que me chamou a atenção. Porque enquanto Ezequiel profetizava, ele ouviu barulho, som de chocalho. Ou seja, se ele ouviu barulho, se estavam assim, as coisas, uma saindo do seu lugar, é porque estavam fora. E muitas das vezes os nossos sentimentos estão igual aqueles ossos. Muitas das vezes os nossos sonhos, os nossos projetos estão igual aqueles ossos. Talvez a gente sabe que existe, que está ali. Mas às vezes está tudo bagunçado. E quando eu estava sentada ali, o Senhor falou: filha, tem muita coisa que eu quero organizar nessa noite. Tem muito sentimento, tem muitos sonhos, tem muitos projetos, planos que eu preciso organizar nessa noite. Eu preciso organizar essa bagunça que está dentro de você. Muitas das vezes a gente não entende por que eu busco, eu oro e as coisas parece que está do mesmo jeito. Ei, o Senhor quer arrumar a sua bagunça. O Senhor quer organizar esses ossos aí, ó. Imagine se o osso da Andréia se junta com o meu osso, e o meu osso se junta com o osso da pastora Terezinha, e o osso da pastora Terezinha se junta com o osso da irmã Netinha. Imagina? E é desse jeito que os ossos estavam, tudo espalhado, a ponto de esfarelar e acabar. Mas o Senhor, Ele coloca ordem. Glória a Deus! Eu cheguei! Aleluia. Eu cheguei para colocar ordem nessa bagunça. E a bagunça, o vale sou eu e é você. É a bagunça que o Senhor quer arrumar. É a bagunça que o Senhor quer organizar. É aqui dentro. Muitas das vezes a gente vê a bagunça que está na vida do outro. Muitas das vezes a gente vê a bagunça que está na casa do outro. Mas a bagunça que o Senhor quer arrumar é aqui dentro. A bagunça que o Senhor quer arrumar hoje é dentro de mim, dentro de você. Chega de olhar a bagunça do irmão. Para você ajudar alguém, você precisa ser ajudado primeiro. Como é que eu vou ajudar a irmã Andréia com meus caquinhos tudo quebrado? Como é que eu vou ajudar ela com os ossos esfarelando dela se eu levantar eles esfarelam? Não tem como. Não tem como. Eu preciso estar organizada. O Senhor, Ele não é Deus de bagunça. O Senhor é Deus de organização. Você já viu as coisas para o Senhor darem certo se tiver de qualquer maneira? Não dá. Não dá. Alguma coisa sai errado. O Senhor, Ele quer organização. Só que eu não posso organizar aqui por fora se por dentro está tudo bagunçado. O Senhor, Ele nos chama para organizar a bagunça que está dentro de mim e de você. E o que falta para mim e para você organizar essa bagunça? Apresentar ao Senhor. E profetizar em meio a esses ossos. Profetiza nos seus sonhos. Profetiza nos seus projetos. Glória profetiza na sua vida. Aleluia. Profetiza na sua casa. Bota a mão na cabeça dos seus filhos, do seu esposo. E profetiza sobre eles. Às vezes, como a irmã teve a oportunidade, ela falou, às vezes a gente fica esperando o pastor vir profetizar na nossa casa. Às vezes a gente fica esperando a evangelista vir profetizar no nosso lar. Ei, o Senhor, Ele te levantou também. Se você aceitou o Senhor, se você está dentro da casa do Senhor, se você consegue levantar suas mãos, adorar, você também pode profetizar. Não espera chegar o dom, não espera chegar o cargo, não. Você pode profetizar. Você é filho do Senhor. Profetiza para que esses ossos dentro de você se organizem e voltem a viver. Aleluia. Para que você seja bênção na vida de outra pessoa. Chega, irmão, de ficar pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda, pedindo ajuda. Está na hora de você se levantar e ajudar alguém. Está na hora de você se levantar, se colocar de pé. Não é sobre mim, não é sobre você. Se fosse por causa de mim, irmão, eu ia estar na minha casa até agora chorando. Eu ia estar dentro do meu quarto, talvez, depressiva, se fosse por causa de mim. Mas não é sobre mim, é sobre o Senhor. Não é sobre o que eu quero que Ele me use para falar. É sobre o que Ele quer me usar para falar ao seu coração. Aleluia. Então profetiza. Profetiza, não espera ninguém profetizar na sua vida. Profetiza você mesmo para que esses ossos possam voltar a viver. Aleluia. Aleluia. Enquanto ele profetizava, o Senhor mandou: declara assim comigo:
venha desde os quatro ventos. Levanta sua mão e profetiza com fé. Fecha seus olhos e profetiza com fé. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Sopra, Jesus, nessa noite. Aleluia. Nos sonhos. Sopra, Jesus, nos projetos. Traga à memória projetos, não projetos falidos, não, Jesus. Traga projetos vivos. Traga projetos vivos, projetos que deem certo, Jesus. Traga a nossa memória, não permita com que nós venhamos ficar enganados. E muitas das vezes enganados com nós mesmos. Senhor, sobre a tua vida. Sobre a tua vida nessa tarde, Jesus, nessa noite. Profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles. E eles receberam vida. Diga, e nós recebemos vida. E se puseram em pé. Se coloque de pé nessa tarde. Se coloque de pé. Lembra que eu falei que a consagração estava linda, que eu não entendi? O Senhor tinha falado algo comigo e eu fiquei muito maravilhada. No final do versículo 10 está dizendo assim: profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. E quando eu olho aqui para a consagração hoje, eu não vejo pessoas. Eu vejo um exército enorme. Aleluia. E eu creio que o Senhor, Ele falou e ainda vai continuar falando do jeito que Ele quer. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu não vejo projetos falidos. Eu não vejo sonhos inacabados, não. Eu vejo sonhos realizados. Eu vejo projetos concluídos e excelentes, dando frutos nas mãos do Senhor. E eu vejo um exército enorme do povo que o Senhor escolheu para morar no céu com Ele, para receber dEle. Vinde, bendito de meu Pai, entrai pela terra que eu possuí como herança. E é isso que nós vamos ouvir do Senhor. Nessa noite, receba a vida. Receba a vida. Receba a vida do Senhor. Receba a vida, não saia daqui com dúvida na sua mente, não. Se há dúvida, apresenta logo a Ele. Não deixa ir para casa com dúvida, não. Receba a vida nessa noite. Receba a vida, receba a cura, receba a restauração, receba a alegria. Receba a alegria do Senhor. Às vezes a gente entra por essas portas e a tristeza continua no nosso coração. Querido, nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos do Eterno. E quem é filho do Senhor não tem tristeza eterna. A gente passa momento de tristeza. A gente passa. É passageiro o momento de tristeza. Você pode chorar, tem tempo para tudo. Se é momento de chorar, chora mesmo. Se é momento de ficar magoado, fique mesmo. Se é momento às vezes até de ficar chorando no canto, faça, mas isso é passageiro. O crente, ele não é triste, não. O crente, ele é alegre, porque é a alegria do Senhor que invade o nosso coração. E receba que você sai daqui nessa noite com a alegria do Senhor no seu coração, e não aceite mais ser o mesmo. Você nessa noite foi renovado pelo Senhor. Aplauda o nome do Senhor e agradeça a Ele. Agradeça a Ele, agradeça pelo amor que Ele tem por você. Agradeça ao Senhor. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.